acordo do INSS no processo judicial. Em quais situações o INSS pode te propor um acordo? Vale a pena ou não aceitar esse acordo? E se você aceitar esse acordo, o benefício vai sair mais rápido? Se você não aceitar, vai demorar mais? Como que funciona? Se você aceitar o acordo aí, quanto tempo demora para o benefício ser implantado? Os atrasados também, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, vai sair mais rápido? Como que funciona? Então esse vídeo é importante para você que se encontra nessa situação, entrou com um processo contra o INSS, está aguardando aí o andamento do processo para ver aí no final a sentença do juiz, como que vai, se o juiz vai te conceder o benefício ou não. Então você que tem dúvidas aí relacionadas a esse assunto, é muito importante esse vídeo para que você tire as suas dúvidas e fique informado, beleza? Primeiro de que tudo, quando você dá entrada, procura um advogado aí e dá início aí o andamento do processo, o advogado entra com um processo judicial para você aí, você leva a documentação ali, normalmente a mesma documentação, às vezes a mesma documentação que o INSS indeferiu o benefício que você levou lá na agência do INSS, é a mesma documentação que você leva para o advogado. Às vezes a pessoa consegue mais algumas provas com exames, laudos mais novos, atualizados, mas com essa documentação que você dá início o processo ali, o INSS não vai te chamar para fazer um acordo, propor um acordo, até porque o INSS já indeferiu o benefício lá na agência. Você realizou uma perícia com o perito do INSS e o benefício foi indeferido. No seu ver, foi de forma injustamente, por isso que você entra com um processo judicial. Então, no início do processo, o INSS não vai propor um acordo, até porque já indeferiu o benefício. Em qual situação o INSS pode te propor um acordo? Após você realizar a perícia judicial, porque eu sempre falo aqui, a perícia judicial é muito importante para a decisão final do juiz se vai te conceder o benefício ou não. Então, você realizou a perícia judicial, se for no caso de um benefício aí para comprovar a incapacidade para o trabalho, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente, ou um benefício aí como o BPC Loas, ou se for no caso aí que você entrou com um processo aí para comprovar que tem direito a receber uma aposentadoria rural, aí você passou pela perícia judicial, pela audiência ali, levou testemunhas, as testemunhas conseguiram ali comprovar que você realmente tem direito a receber essa aposentadoria rural. Então, quando você realiza a perícia judicial ou uma audiência aí, consegue comprovar que você tem direito a receber o benefício, digamos que você realizou a perícia judicial e o perito judicial fez o laudo favorável ali, comprovando que realmente você tem direito de receber o benefício, seja qual for, o INSS negou esse benefício de forma injustamente. Então, com essas provas que você tem, aí sim o INSS pode propor um acordo. Por que o INSS pode te chamar para fazer um acordo? Porque quando existem essas provas, geralmente no processo, que eu sempre falo aqui, o juiz do processo concede o benefício. Lógico, não é sempre, até porque o juiz ele não é obrigado sempre conforme a decisão do perito ali, o juiz acatar a mesma decisão do perito e te conceder o benefício. Não é sempre, mas na maioria dos casos, na maioria dos processos que a gente vê aí, é que o juiz acompanha a mesma decisão do perito e concede o benefício. Então o INSS vê ali que tem grande a chance de perder o processo, é muito grande e tal, então pode chamar para fazer um acordo. Lógico, se o INSS te propor para fazer um acordo, o INSS vai querer que você perda alguma coisa. O que você pode perder nesse acordo? Exemplo, o INSS pode propor um acordo para você perder 20% dos atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, o benefício ser implantado, e você perder uma porcentagem ali dos atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, seja 20%, metade dos atrasados, ou você não recebeu nada dos atrasados e apenas o benefício ser implantado. Isso pode acontecer. No meu processo vai acontecer isso. Eu não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. Cada caso é um caso diferente.
Então, é lógico que vai ter essas desvantagens e você pode perder alguma porcentagem ali dos atrasados, dependendo de qual for a proposta do INSS. E qual as vantagens de aceitar esse acordo? As vantagens é que, mesmo que a perícia seja favorável, no caso aí do benefício por incapacidade por trabalho, ou no caso aí de uma aposentadoria rural, que eu estou dando exemplo aqui, que você levou as testemunhas, conseguiram comprovar ali na audiência que você tem direito a receber esse benefício, mesmo que isso acontecer, pode o INSS recorrer aí, ou mesmo acontecendo tudo isso na perícia, na audiência, o juiz mesmo concedendo o benefício, o INSS pode recorrer e pode, numa segunda instância aí, você perder e não o juiz aí, desembargador de segunda instância, tal, não te concedeu o benefício. Pode isso acontecer, no processo pode acontecer várias coisas, mesmo que você consiga o benefício em primeira instância, em segunda instância aí o INSS pode recorrer e você não conseguir o benefício, pode isso acontecer. É mais difícil porque, como eu sempre falo aqui, quando você realiza uma perícia judicial para comprovar a incapacidade por trabalho, se o laudo foi favorável, normalmente o juiz vai conceder o benefício, mesmo que o INSS recorra, dificilmente o INSS vai conseguir reverter a situação, mas pode acontecer, o INSS consiga reverter a situação. Como acontece às vezes o contrário também, às vezes a pessoa, o juiz julga o processo ali em primeira instância, não concede o benefício para o segurado, e em segunda instância o advogado recorre e consegue reverter a situação. Então, no processo tudo pode acontecer. Então, as vantagens é que se o processo, o INSS te propor um acordo ali, o processo pode ser transitado e julgado e chegar ao fim do processo ali. Porque as partes do processo, o INSS e você, juntamente com o seu advogado, concordaram ali e tal. Então, chega o fim do processo. Lógico, também o juiz pode não... você pode aceitar o acordo do INSS e o juiz pode dar a decisão dele. Não vou encerrar o processo e o juiz dá a decisão dele ali. Por exemplo, o INSS te propôs um acordo e o juiz dá a decisão concedendo o teu benefício sem por exemplo, se o INSS te propôs um acordo ali de você perder uma porcentagem dos atrasados e o juiz não, dá a decisão dele que você tem direito de receber todos os atrasados e ser implantado o benefício. Pode isso acontecer, mas normalmente o INSS faz a proposta do acordo e normalmente, se você aceitar, chega o fim do processo ali, o processo vai ser transitado e julgado. Por quê? Eu sempre falo aqui, quando, no caso aí, se você não aceitar o acordo do INSS, mesmo que, por exemplo, se o seu advogado tenha entrado ali com um pedido de uma tutela antecipada, por exemplo, e o benefício tenha sido implantado, tal, o juiz te concede o benefício, tal, e o INSS recorrer, você não vai receber os atrasados no momento. Por quê? Os atrasados você só vai receber quando não cabe mais recurso no processo. O processo chega ao fim, é transitado e julgado, não cabe mais recurso, aí sim, aí você recebe os atrasados. Então, digamos que o INSS te propôs um acordo ali e você aceitou. Aí sim, aí dependendo do que foi proposto ali no acordo, se foi para o INSS implantar o benefício em 30 dias, em 60 dias, aí o benefício vai ser implantado conforme foi o acordo, e os atrasados, então o processo vai chegar ao fim, transitado e julgado, vai vir a ordem para o INSS te pagar os atrasados, aí se for, no caso aí dos RPVs, que é menos de 60 salários mínimos, então dentro ali de 60 dias após a ordem, os atrasados vai ser pago e você vai receber conforme foi feito o acordo, se foi para você perder 20%, 50%, dependendo do que foi feito o acordo. Lembrando que o INSS não é obrigado a te propor esse acordo, você não é obrigado a aceitar. Você pode falar, vale a pena eu aceitar esse acordo? Sempre o seu advogado, que entrou com um processo judicial aí para você, ele vai sentar com você, vai conversar, vai te falar como eu estou falando aqui, as vantagens, as desvantagens do acordo, e você vai decidir aí juntamente com o seu advogado se vale a pena ou não. Então, sempre é entre você e seu advogado. Como eu já falei que você não é obrigado a aceitar o acordo, o INSS não é obrigado também a propor esse acordo, mas o INSS propõe um acordo normalmente aí quando a perícia judicial é favorável, porque vê que tem grande chance de perder o processo
E mesmo que no caso, se o laudo for favorável e se o INSS recorrer, pode demorar um bom tempo aí e tal para chegar ao fim do processo. E se no fim do processo você conseguir ali, o juiz ali de primeira instância ou segunda instância te conceder o benefício, aí o INSS vai pagar muito mais para você, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, os atrasados, aí juro em cima desses atrasados. Aí o INSS vê que pode perder bem mais, então propõe esse acordo para chegar ali o fim do processo. Mas lembrando que esse acordo, se for acontecer, vai ser após a perícia judicial, porque é provas ali que é juntado o processo, diferente lógico, juntamente com a sua documentação fornecida pelos seus médicos, mas é uma prova que normalmente, se o laudo for favorável, normalmente o juiz concede o benefício. Então, por isso que o INSS propõe um acordo quando isso acontece no processo. Então, é muito importante você saber disso, porque às vezes a pessoa, eu sempre recebo aqui comentários nos vídeos aqui relacionados a processo judicial, a pessoa fala assim: eu fiz a perícia judicial, o laudo foi favorável, mas o INSS recorreu, eu vou perder o processo? Não é que você vai perder o processo, mas pode uma decisão aí de segunda instância, por exemplo, ser diferente da primeira, pode isso acontecer. Normalmente, o que acontece, como eu já falei aqui, repetindo, é que se o laudo é favorável, o juiz concede o benefício. E se o INSS, mesmo que o INSS recorra dessa decisão de primeira instância, vai aí para segunda instância, superior aí, vai ser julgado de novo. Lógico que a decisão que vai valer quando se o INSS recorrer, é a segunda instância aí, superior, que vai, se for diferente, então a decisão de primeira instância é anulada, o que vai valer a de segunda instância. Isso pode acontecer, mas normalmente, se o laudo, digamos que você tem provas ali, a sua documentação, aí o laudo judicial é favorável, o juiz te concede o benefício, mesmo que o INSS recorra, normalmente você vai conseguir comprovar em segunda instância aí, de novo, o seu direito de receber o benefício, mas vai demorar muito tempo. Aí você tem que analisar esse tempo todo em que eu vou ficar aguardando o processo. Às vezes a pessoa está em situação difícil, já está numa situação difícil, com problema de saúde e tal, e sem receber o benefício é complicado. Então você tem que analisar toda a sua situação e ver se vale a pena ou não aceitar esse acordo, como eu já falei aqui, juntamente com o seu advogado. Ele vai conversar com você, vai te informar ali, como eu estou falando aqui, os pró, na verdade, pró e contra. É o que você pode perder, o que você pode ganhar nessa decisão de aceitar ou não o acordo do INSS. E como eu já falei aqui, o INSS não é obrigado a aceitar, não é obrigado a te propor esse acordo. Pode acontecer que a perícia seja favorável, o INSS não te faça esse acordo, na verdade propõe esse acordo, e ali o juiz pode te conceder o benefício, normalmente sem ter acordo nenhum, e você receber todos os seus atrasados e também o benefício ser implantado, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Meu intuito aqui sempre é de ajudar com as informações relacionadas ao INSS, processo judicial, tudo relacionado ao direito previdenciário, beleza? Boa sorte no seu processo aí, espero de coração que dê tudo certo e você consiga comprovar o seu direito. Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.